Olá, glória a Deus, a graça e a paz a todos os irmãos, os amados irmãos inscritos no canal, a você, minha gratidão. Deus te ilumine cada vez mais, trazendo entendimento, e o conhecimento, nas Escrituras, para a glória do nome dEle. Bendito seja Deus. Então, dando continuidade a este estudo, segundo a pergunta, o entendimento segundo a escatologia consumada, Satanás, ou o diabo, no entendimento deles, é um adjetivo, né? É tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que serve de adversário. E na nova aliança, na graça, Satanás não passa da natureza humana carnal, ou carne. E eu estou fazendo 3 perguntinhas já no vídeo anterior. A primeira está no vídeo anterior, né? E a segunda é esta agora. A segunda pergunta que eu estou fazendo aos meus irmãos em Cristo Jesus, respeito, considero, né? Da escatologia consumada. A segunda pergunta está aqui em Romanos 16:20. Se Satanás ou o diabo é a carne, o sacrifício de Jesus foi imperfeito. Jesus não obteve vitória sobre a carne, né? Porque Jesus veio para destruir, né, as obras do diabo ou da carne, né, de Satanás ou da carne, como queira, né, a escatologia consumada. Então vamos lá. Vamos ler aqui. E o Deus de paz, Romanos 16:20, que diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, olha só. O texto diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Então, Deus esmagará em breve Satanás. Agora, eu vou ler mais uma vez, conforme o entendimento dos irmãos da escatologia consumada, né? O Deus de paz esmagará Satanás. Agora, como é que o entendimento da escatologia consumada, nossos irmãos? Eles dizem assim: e o Deus de paz esmagará em breve a natureza humana carnal, porque Satanás aqui não é, para os irmãos da escatologia consumada, Satanás não é um ser espiritual. Satanás aqui não é assim um anjo caído, não é aquele ser espiritual que caiu, não. Satanás aqui é carne. Satanás aqui é a natureza humana carnal. Satanás na graça, segundo a escatologia consumada. Eu não estou ensinando isso, eu estou desfazendo isso, ok? Ou tentando desfazer este ensinamento errôneo. Quando se usa isso aqui, ó. E o Deus de paz esmagará em breve a carne. Agora, como é que posso dizer assim? Debaixo dos vossos pés. Então, a natureza humana ou a carne. Aí eu pergunto, Deus, né, esmagou ou não esmagou a natureza carnal, a carne? O texto está dizendo que Deus esmagará em breve, ou seja, esse breve seria em 70, né, na consumação de tudo, na vinda do Filho do Homem, para fazer juízo sobre tudo e sobre todo, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo dos homens, né? Então Jesus viria para fazer juízo. E ele diz aqui, o texto diz, Paulo diz, e o Deus de paz esmagará em breve a carne. Então, Jesus veio, fez juízo. Eu pergunto a você, a carne foi ou não foi esmagada na vinda de Jesus em 70? Me respondam, por favor. Outro texto também, que é o terceiro texto, que se encontra em Hebreus, muito usado também por eles. Hebreu 12, 14, que diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus,
participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, segundo a escatologia consumada, os irmãos da escatologia consumada ensinam que diabo aqui é um adjetivo para carne ou natureza humana carnal. Então eu vou ler segundo a escatologia consumada, que diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, a carne, ou a natureza humana carnal. É assim ou não é que o texto está dizendo? Segundo a escatologia consumada. Diabo aqui não é carne, então Jesus, pela sua morte, pela morte de Jesus, Jesus veio, morreu, ressuscitou para aniquilar a natureza humana carnal, segundo a escatologia consumada. Eu quero deixar isso bem claro, não é segundo o pastor Van. Aí eu pergunto aos irmãos da escatologia consumada: Jesus aniquilou ou não aniquilou a natureza humana carnal, ou simplesmente a carne? Fica aí. Então, a morte e ressurreição de Jesus aniquilou ou não aniquilou a natureza humana carnal? Muito bem. Detalhe: se o diabo, a carne, foi destruída, esmagada, aniquilada, ela, a carne, ou a natureza humana carnal, né, ou o diabo ou a carne, não poderia ser mais a nossa adversária. Sim ou não? Não foi aniquilada? A carne não foi aniquilada? Jesus não destruiu a carne, né? Então, se, né, a natureza humana carnal, né, se foi destruída por Cristo na sua morte e ressurreição, certo? Então, ela não poderia mais ser nossa adversária, nem mais se opor, correto ou não correto? Se a natureza diz aqui, ó, para que, né, a morte de Jesus aniquilasse o que tinha o império da morte, ou seja, a carne. Então, se Jesus aniquilou a carne, então ela não poderia mais se opor ao Espírito. Correto ou não correto? Ela não poderia mais lutar. Correto ou não correto? Ela não poderia mais ser a nossa adversária. Correto ou não correto? Tá entendendo o mistério aí? Como não bate, como não dá certo? Vamos em frente. Então, se Satanás ou o diabo é a natureza humana carnal, como podemos lutar com ela se ela foi destruída, esmagada e aniquilada na cruz? Como é que se responde isso? Eu quero uma resposta para eu poder entender esse raciocínio da escatologia consumada, dizendo que Satanás, o diabo, né, na graça é carne. Então, se é carne, eu pergunto: se Satanás ou o diabo, eu tenho que fazer as mesmas perguntas várias vezes para poder ver se eles entendem. Se Satanás ou o diabo é a natureza humana carnal na graça, como podemos lutar com ela se ela foi, segundo João, destruída, esmagada e aniquilada, segundo Paulo, na cruz? Em 1 João 3,8, a carne foi destruída. Sim ou não? Sim, você lê os textos, é só você ler na sua Bíblia aí, onde tem Satanás ou diabo, é a carne ou natureza humana. Então, em 1 João 3,8, a carne foi destruída. Em Romanos 16:20, a carne foi esmagada. E em Hebreus 2,14, a carne foi aniquilada. Eu pergunto, foi ou não foi? Em todo o Novo Testamento, ou na graça, não encontramos nenhum ensino sobre a destruição da natureza carnal, ok? A destruição da natureza carnal em vida, a não ser pela morte. Repito, em todo o Novo Testamento, ou na graça,
no Novo Pacto, não encontramos nenhum ensino sobre a destruição da natureza carnal em vida, hoje, neste corpo, em vida, a não ser pela morte. Quando morremos, aí sim, ela é destruída. Pergunto pela última vez aos irmãos da escatologia consumada: o que foi destruído, esmagado, aniquilado na cruz? O que é que foi destruído? O que é que foi aniquilado? O que é que foi esmagado na cruz? A natureza humana carnal ou o anjo caído, Satanás, o diabo? Me responda, por favor. Pergunto: o que é que foi destruído, esmagado ou aniquilado na cruz? A natureza humana carnal ou o anjo caído? Ou Satanás, o espírito maligno? Ou o diabo, né? Um espírito do mal, o demônio, o anjo caído? Então, me responda aí, por favor, o que é que foi destruído? Bom, então, você entendeu isso aqui? Então, olha só para a gente recapitular, em 1 João 3, 8, olha só, quem pratica o pecado é do diabo. Ou seja, quem pratica o pecado, eu vou ler diretamente como ensina a escatologia consumada. Onde tem diabo, Satanás, é carne. Quem pratica o pecado é da carne, porque a carne peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras da carne. Cristo veio, eu pergunto, desfez as obras da carne? Sim ou não? Não. Aqui agora, Romanos 16, vamos aqui, 16, 20. Romanos 16, 20, que diz: e o Deus de paz esmagará em breve a carne debaixo dos vossos pés. Esmagou ou não esmagou? Não esmagou. Então não é a carne aqui. Se não esmagou, não é a carne, né? E o Deus de paz esmagará em breve. Satanás não é carne? Ou natureza humana carnal? Esmagou ou não esmagou? Responda. E o último é Hebreus 2, 14, que diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tem o império da morte, isto é, a carne. Eu pergunto, Jesus aniquilou ou não aniquilou a carne? No meu entendimento, Jesus destruiu, aniquilou e esmagou o diabo, Satanás, um ser espiritual, o anjo caído. Ele foi aniquilado, foi destruído, foi esmagado na morte e ressurreição de Cristo. Agora, para os nossos irmãos, os meus irmãos em Cristo Jesus, da escatologia consumada, Cristo não destruiu. Cristo não foi feliz na sua morte e ressurreição. Por quê? Porque ele não conseguiu frear, destruir as manifestações, as obras da carne. É tão verdade que Paulo, né? Deixa eu ver aqui. Paulo, em Gálatas, olha só, como a carne Cristo não destruiu. 16, versículo 16, que diz, olha só, aqui ó, 16, digo porém, andai em espírito. Olha como Paulo, ele contradiz, né, o ensinamento da escatologia consumada. Digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas a carne não foi destruída na cruz? Como é que ela ainda está aqui agindo? Como é que ela tem poder? Como é que a carne aqui está operando, né? E não cumprireis. Como é que a carne tem desejo se ela foi aniquilada na cruz? Pense direitinho aí e me traga uma resposta satisfatória, né?
Porque aqui, ó, se a carne foi destruída, Paulo não era para ensinar isso aqui mais. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, né? Para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, a carne cobiça contra o espírito, como? Se ela foi aniquilada na cruz. Né? Paulo disse que o Deus de paz esmagará. A carne não foi esmagada, como é que ela tem força aqui? Como é que ela está lutando contra o meu espírito? Se ela foi esmagada, se ela foi destruída, se ela foi aniquilada. E eu vou perguntar pela última vez aos irmãos da escatologia consumada. O que foi destruído e esmagado, aniquilado na cruz? O que é que foi destruído? O que é que foi esmagado? O que é que foi aniquilado na cruz? A natureza humana carnal ou um anjo? Um espírito, um anjo caído chamado Satanás ou o diabo? Ok? Me respondam, por favor. Então, no próximo estudo, o pastor Van vai falar de uma experiência que teve sobre um demônio. Esse demônio aqui, ó, Marcos 5, Marcos capítulo 5, do 1, né, ao 14, quando ele diz aqui, ó, esse demônio aqui, ó, aqui, ó, esse demônio aqui falou na boca de uma mulher. Você não vai crer. Creio não, pastor. Sou da escatologia consumada, tudo está consumado, estamos no novo céu, na nova terra, né? Meu espírito é perfeito. Amém, meu irmão. Mas essa experiência eu tive, Deus permitiu passar por isto e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Né? Aqui, vamos aqui. Porque lhe dizia, o 8, sai deste homem, espírito imundo. Aí, o 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eu expulsei este demônio, né, este espírito maligno, chamado Legião. Muitos demônios saiu daquela mulher. Do mesmo jeito que aconteceu aqui, há 2000 anos atrás, né? Eu tive essa experiência. Aconteceu também comigo e uma mulher. Então eu vou contar todos os detalhes, né? Essa experiência que eu tive, eu era novo convertido. E este demônio falou na boca desta mulher. Quando eu perguntei, eu não estou contando aquilo que eu ouvi e vi numa reunião de algum culto, nada disso. Eu mesmo passei essa experiência. E perguntei, qual é o teu nome? E o demônio falou, meu nome é Legião. Próximo vídeo.